Era uma tarde abafada de sábado e eu estava na oficina organizando algumas ferramentas que meu marido Carlos havia deixado espalhadas. O cheiro de óleo e madeira impregnava o ar, criando aquela atmosfera reconfortante de um espaço familiar. Eu gostava de passar tempo ali, mesmo que fosse apenas para colocar tudo em ordem. No fundo, acho que era meu refúgio, um lugar onde o mundo parecia mais simples. De repente, ouvi passos na entrada. Era a Teresa, a velha amiga de Carlos, uma mulher elegante e sempre cheia de histórias fascinantes. Com 63 anos, ela tinha um charme inegável, um magnetismo que parecia iluminar qualquer ambiente em que entrasse. Seus cabelos grisalhos, bem cuidados, caíam suavemente sobre os ombros, e o vestido azul que ela usava moldava-se com graça ao seu corpo. Ela carregava uma expressão intrigante, como se tivesse algo importante a dizer. Espero não estar atrapalhando, disse Teresa, com um sorriso tranquilo enquanto entrava. Claro que não. O que traz você aqui hoje? Perguntei tentando esconder minha surpresa. Era raro vê-la sem Carlos por perto. Ela deu alguns passos, observando a da oficina com curiosidade, como se quisesse absorver cada detalhe do lugar. Havia algo em seu olhar, uma mistura de nostalgia e algo mais profundo, algo que eu não conseguia decifrar. Carlos me pediu para passar aqui para pegar uma coisa que ele esqueceu, mas acho que aproveitei a oportunidade para dar uma escapadinha de casa. Às vezes, é bom estar longe de tudo, sabe? Teresa respondeu, sua voz baixa e envolvente. Eu assenti, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Há algo sobre espaços simples como aquele, uma oficina, uma cozinha, que nos convida a refletir. Ela caminhou até uma das prateleiras, os dedos passando lentamente por uma caixa de ferramentas. Sempre gostei desse cheiro de oficina. Me lembra os dias em que meu pai trabalhava no carro da família. Era o único momento em que ele parecia realmente em paz. O sorriso dela era doce, mas havia uma melancolia em suas palavras que eu não esperava. Isso me fez olhar para Teresa de um jeito diferente. Durante anos, ela havia sido apenas a amiga confidente de Carlos, alguém com quem eu compartilhava conversas casuais e jantares. Mas agora, sozinha comigo naquele espaço pequeno, parecia que algo em sua presença ganhava uma nova dimensão. É engraçado como esses pequenos detalhes podem nos trazer tantas lembranças, comentei tentando manter o tom leve. Ela virou-se para mim, seus olhos encontrando os meus, com uma intensidade que me fez sentir uma leve tensão no peito. Às vezes, os detalhes nos revelam coisas que não percebemos antes, respondeu Teresa, dando um passo em minha direção. Senti o ar entre nós mudar, como se uma nova energia tivesse preenchido o espaço. Teresa parou a poucos passos de distância, sua mão repousando levemente sobre o balcão da oficina. Aproximei-me um pouco, quase sem perceber, e logo nossos olhares estavam conectados de um jeito que parecia ultrapassar palavras. Você sempre foi tão atenciosa, disse ela suavemente. Carlos tem sorte de ter alguém como você. Eu ri nervosamente, sentindo o peso de seu olhar sobre mim. E você é uma amiga incrível para ele. Sempre admirei o quanto vocês se entendem. Teresa inclinou levemente a cabeça, seu sorriso se aprofundando, mas agora havia algo mais nele, algo que eu não conseguia definir, mas que fazia meu coração bater um pouco mais rápido. Ela colocou uma mão em meu braço, um toque leve, mas que carregava uma intenção que eu não esperava. Acho que você subestima o impacto que tem nas pessoas, disse ela, sua voz quase um sussurro. Por um momento, fiquei completamente imóvel, sentindo a mão de Teresa em meu braço. Era um toque que parecia casual, mas havia algo mais ali, algo que fazia a pele arder onde seus dedos tocavam. Seus olhos encontraram os meus novamente,
e a intensidade no olhar dela fez meu estômago revirar. Nunca havia pensado em Teresa desse jeito, mas agora, sozinhas naquele espaço apertado, havia uma corrente elétrica no ar que eu não podia ignorar. Você está bem? Perguntei, tentando quebrar a tensão crescente. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas carregado de mistério. Estou ótima, mas acho que quem deveria estar perguntando isso sou eu. Você parece diferente hoje. Suas palavras pairaram no ar, fazendo com que eu me perguntasse o que ela estava insinuando. Talvez fosse minha própria imaginação, mas senti que havia algo mais naquele comentário. Meu coração batia mais rápido, enquanto eu tentava formular uma resposta que não denunciasse o que eu estava sentindo. Diferente como? Perguntei tentando soar descontraída. Apenas mais radiante, talvez? Não sei. Há algo em você hoje que me chama a atenção. O sorriso dela se aprofundou e seus dedos se moveram lentamente, quase como se traçassem um padrão invisível em meu braço antes de se afastarem. Senti um arrepio subir pela minha espinha, e era impossível ignorar a forma como meu corpo reagia à presença dela. Afastei-me levemente, tentando retomar o controle da situação, mas Teresa apenas seguiu meu movimento com os olhos, seu olhar nunca perdendo aquele brilho intrigante. Ela deu um passo para trás, se inclinando casualmente contra o balcão. Sabe, eu estava pensando. Carlos sempre fala sobre como você é dedicada, como se entrega às coisas que faz. Acho isso admirável. Seus elogios eram gentis, mas havia um subtexto que me deixava desconfortavelmente ciente de cada palavra. Peguei uma chave inglesa da bancada, fingindo estar ocupada com algo, na esperança de dissipar a tensão. No entanto, Teresa não parecia interessada em me dar essa chance. Ele tem sorte, realmente. Sorte de ter alguém como você, continuou ela, sua voz suave, quase hipnotizante. Mas às vezes, sinto que você carrega muito peso nos ombros, como se esquecesse de cuidar de si mesma. Fiquei sem palavras por um momento. Suas palavras acertaram algo em mim, algo que eu não tinha coragem de admitir nem para mim mesma. Teresa se aproximou novamente, seus movimentos lentos e deliberados. Ela estava agora ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo. Você merece se sentir cuidada também, sabia? Disse ela, sua voz quase um sussurro. Quando ela falou, seus olhos percorreram meu rosto, descendo para os meus lábios por um instante antes de voltarem aos meus olhos. Senti minha respiração ficar irregular e minha mente estava em completo caos. Era como se cada parte do meu ser estivesse dividida entre recuar ou me entregar àquela tensão que se formava entre nós. Teresa, comecei, mas minha voz falhou. Eu não sabia o que estava tentando dizer. Talvez estivesse tentando acabar com aquele momento, ou talvez estivesse tentando entendê-lo. Sim, ela inclinou a cabeça, esperando, mas havia um sorriso em seus lábios que mostrava que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse responder, senti seus dedos roçarem levemente minha mão, um toque tão suave que poderia ter passado despercebido, mas não passou. Era impossível ignorar. Minha pele parecia acender sob o toque dela, e meu coração batia tão rápido que achei que ela poderia ouvir. Você está tremendo, disse Teresa, sua voz baixa, mas cheia de algo que eu não conseguia nomear. Eu ri nervosamente, tentando encontrar alguma desculpa. Acho que é só o calor, ou talvez eu esteja cansada. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, inclinou-se um pouco mais, seu rosto agora perigosamente próximo ao meu. Sua mão subiu, tocando meu rosto com a ponta dos dedos. Meu corpo congelou, incapaz de se mover enquanto seus olhos me estudavam com uma intensidade quase esmagadora. Você não precisa ter medo de mim,
disse ela finalmente, sua voz tão suave que mal parecia um som. Meu coração deu um salto. Não era medo o que eu sentia, mas algo ainda mais confuso. Era como se eu estivesse em uma corda bamba, prestes a cair, mas sem saber em qual direção. Teresa parecia saber exatamente o que estava fazendo, e sua confiança só tornava tudo mais difícil de resistir. Não estou com medo, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno e enigmático que parecia guardar segredos. Sua mão desceu de meu rosto, mas o calor de seu toque permaneceu, como se estivesse marcado em minha pele. Então, ela deu um passo para trás, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Bom, disse ela simples, mas cheia de significado. A tensão no ar era quase palpável agora, e eu sabia que qualquer movimento meu poderia quebrar o frágil equilíbrio que se formava entre nós. Teresa parecia perceber isso também, pois ficou onde estava, me observando com uma paciência que parecia quase predatória. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e caminhou em direção à porta da oficina. Por um momento pensei que ela fosse embora, que aquele estranho encontro fosse terminar ali, mas antes de sair, ela parou e olhou por cima do ombro. Se precisar de ajuda com mais alguma coisa, é só chamar. Sua voz era baixa, quase provocativa, e o sorriso que ela me deu antes de sair ficou gravado em minha mente. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio da oficina voltou a me envolver, mas a calma que eu sentia antes havia desaparecido completamente. Meu coração ainda batia acelerado e meus pensamentos estavam em desordem. O que havia acabado de acontecer? A porta da oficina se fechou com um leve estalo, mas a presença de Teresa parecia continuar ali, pairando no ar como um perfume invisível. Fiquei parada por alguns minutos, encarando a bancada cheia de ferramentas, tentando processar o que havia acontecido. O toque dela ainda queimava em minha pele, e o som de sua voz ecoava na minha mente. Havia algo na maneira como ela falou, como ela me olhou, que fazia meu coração bater em um ritmo descompassado. Finalmente, balancei a cabeça, tentando me livrar da confusão. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez Teresa fosse apenas naturalmente calorosa e eu estivesse lendo coisas que não existiam. Ainda assim, cada fibra do meu corpo sabia que aquilo não era verdade. A tensão no ar, a maneira como ela se aproximou, como seus olhos se demoraram nos meus, era impossível ignorar. Decidi me ocupar, mergulhar em algo prático para silenciar minha mente. Peguei uma das caixas de ferramentas e comecei a reorganizá-las, colocando cada chave no lugar. Meus dedos tremiam levemente enquanto trabalhava, e o silêncio da oficina só fazia com que meus pensamentos ficassem mais altos. A imagem de Teresa continuava surgindo na minha mente, o brilho nos olhos dela, o leve sorriso nos lábios. Minutos se passaram, talvez horas, até que fui tirada do meu transe por um som inesperado. A porta se abriu novamente, e por um momento meu coração parou. Pensei que fosse Carlos, mas quando me virei, lá estava Teresa de volta, parada na entrada com um olhar decidido. Eu percebi que esqueci uma coisa, disse ela, sua voz firme, mas com um tom que parecia carregar algo mais. Ela entrou na oficina sem esperar por um convite. Eu não sabia o que dizer, apenas fiquei ali, olhando para ela enquanto ela se aproximava novamente. Teresa parecia mais confiante agora, como se tivesse decidido algo durante o curto tempo que esteve fora. Seus olhos estavam fixos nos meus, e o ar entre nós parecia ainda mais carregado do que antes. Espero não estar incomodando, acrescentou, mas havia algo na forma como ela disse isso que me fez duvidar de que ela realmente se importasse. Não, claro que não. Respondi rapidamente, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia.
Tentei parecer casual, mas sabia que meu nervosismo era evidente. Ela deu um leve sorriso, aquele sorriso que parecia saber de tudo o que estava se passando na minha cabeça. Sabe, eu estava pensando. Teresa começou caminhando lentamente pela oficina, seus dedos passando levemente pelas prateleiras e ferramentas. É raro termos momentos assim, só nós duas, sem interrupções. Aquelas palavras me atingiram com força. Ela estava certa. Normalmente, Carlos estava sempre por perto, preenchendo o espaço com sua energia despreocupada. Mas agora, sozinhas ali, era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Só havia Teresa e eu, e a tensão entre nós parecia aumentar a cada segundo. Sim, acho que nunca tivemos muito tempo a sós, murmurei, tentando controlar minha voz. Meus olhos seguiram seus movimentos enquanto ela continuava explorando a oficina, como se estivesse deliberadamente prolongando o momento. Você acha isso ruim? Perguntou ela, parando de repente e virando-se para me encarar. Eu fiquei sem palavras. Havia algo no jeito como ela me olhava, um brilho em seus olhos que me fazia sentir como se ela pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando e sentindo. Não, não acho ruim, consegui dizer finalmente, minha voz quase um sussurro. Ela sorriu novamente, mas desta vez havia algo mais naquele sorriso, algo que fazia meu coração disparar e meu rosto ficar quente. Teresa deu mais um passo em minha direção, fechando ainda mais o espaço entre nós. Ela estava tão perto agora que eu podia sentir o calor de seu corpo e o ar ao meu redor parecia pesar. Que bom, disse ela suavemente, sua voz carregada de algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que fazia minha respiração ficar irregular. Porque eu também não acho ruim. Meu coração parecia estar prestes a explodir. A maneira como ela falava, como ela se movia, era quase hipnótica. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando Teresa ergueu a mão novamente, seus dedos roçando de leve o meu braço. Você parece tão tensa, observou ela, sua voz suave, mas com um tom de provocação que era impossível ignorar. Talvez eu possa ajudar com isso. Antes que eu pudesse reagir, seus dedos subiram pelo meu braço, um toque leve, mas que fez minha pele formigar. Meu corpo congelou, dividido entre o instinto de recuar e o desejo inexplicável de ficar exatamente onde eu estava. Teresa inclinou a cabeça, seus olhos nunca deixando os meus, e sorriu de um jeito que parecia tanto reconfortante quanto perigoso. Teresa, eu não sei se... Comecei, mas minha voz falhou. Você não precisa dizer nada, interrompeu ela, sua voz firme, mas gentil. Só, relaxe. As palavras dela eram quase uma ordem, mas havia uma doçura nelas que tornava impossível não obedecer. Antes que eu pudesse pensar em qualquer desculpa ou saída, senti a mão dela subir para meu ombro, e então, de forma surpreendente e suave, ela se inclinou, seus lábios roçando minha bochecha em um gesto que parecia inocente, mas carregado de intenções não ditas. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse acompanhar. Meu coração disparou. Senti minha respiração ficar curta. Teresa parou por um momento, tão próxima que eu podia sentir o calor de sua respiração contra minha pele. Era como se ela estivesse me dando tempo para reagir, para dizer algo, mas eu simplesmente não conseguia encontrar as palavras. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela se afastou, mas apenas um pouco, o suficiente para que nossos olhos se encontrassem novamente. O olhar em seu rosto era de expectativa, de paciência, mas também de uma confiança inabalável. Eu não quero te deixar desconfortável, disse ela finalmente, sua voz baixa e sincera. Só quero que saiba que estou aqui, se precisar. Suas palavras foram tanto um alívio quanto uma provocação. Eu não sabia como responder,
mas sabia que algo havia mudado naquele momento, algo que não podia mais ser ignorado. Teresa ficou parada, a poucos passos de mim, como se o mundo tivesse congelado ao nosso redor. O calor de sua presença era tão intenso que parecia preencher todo o espaço da oficina, tornando impossível pensar em qualquer outra coisa. Sua última frase ecoava na minha mente. Só quero que saiba que estou aqui, se precisar. Havia tantas camadas naquele simples comentário que minha cabeça girava, incapaz de processar completamente o que ela realmente queria dizer. Eu precisava responder, precisava quebrar aquele silêncio que parecia se alongar por horas. Mas minha voz não vinha, e minhas mãos, que seguravam firmemente uma chave inglesa, começaram a suar. Teresa inclinou a cabeça, o leve sorriso ainda presente nos lábios, mas seus olhos me analisavam com uma paciência quase cruel. Ela sabia que havia me desarmado e parecia estar esperando, dando-me tempo suficiente para tomar uma decisão. Teresa, comecei, finalmente encontrando minha voz. Eu realmente não sei o que você quer dizer com isso. Ela deu um passo mais perto, diminuindo ainda mais o espaço entre nós. Acho que você sabe exatamente o que quero dizer, respondeu ela, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma confiança que fez meu estômago revirar. Eu ri nervosamente, tentando recuperar o controle da situação. Talvez eu esteja interpretando errado. Talvez, interrompeu ela suavemente, seu sorriso se aprofundando. Ou talvez você esteja certa. Seus dedos tocaram meu braço novamente, subindo lentamente pelo meu ombro, e meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse acompanhar. Um arrepio percorreu minha espinha, e minha respiração ficou presa na garganta. Era como se cada parte de mim estivesse em alerta, ciente de cada movimento dela, de cada toque, de cada palavra. Teresa estava tão próxima agora que podia sentir o leve aroma de seu perfume misturado com o calor do dia. Você sempre foi tão cautelosa, tão controlada, disse ela, seus dedos parando no meu ombro. Mas às vezes, se segurar demais pode ser exaustivo, não acha? Eu não sabia o que responder. Ela estava certa, claro. Eu sempre fui a pessoa que mantinha tudo sob controle, que colocava as necessidades dos outros antes das minhas. Mas naquele momento, com Teresa tão perto, toda essa disciplina parecia escorregar pelos meus dedos. Não sei do que você está falando. Consegui murmurar, mas minha voz era tão fraca que nem eu acreditei nas palavras. Teresa inclinou-se mais, até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do meu. Seus olhos eram tão penetrantes que eu sentia como se pudesse ver dentro de mim, como se ela conhecesse todos os meus segredos, até mesmo aqueles que eu tentava esconder de mim mesma. Quando ela falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Você sabe exatamente do que estou falando. O ar ao nosso redor parecia tão denso que era difícil respirar. Cada movimento dela era lento, deliberado, como se quisesse prolongar aquele momento indefinidamente. Seus dedos deixaram meu ombro e subiram para o meu rosto, roçando minha bochecha de um jeito tão delicado que parecia um sonho. Teresa, eu não sei se isso é uma boa ideia. Falei, mas minha voz estava trêmula e eu sabia que soava menos como um protesto e mais como uma dúvida. Não estou pedindo nada de você, respondeu ela, sua voz suave, mas firme. Só estou aqui, lembrando você de que às vezes é permitido apenas sentir. Seus dedos desceram para o meu queixo, levantando levemente meu rosto, até que nossos olhos se encontrassem novamente. Ela estava tão perto agora que era impossível ignorar a proximidade de seus lábios, a maneira como eles pareciam sorrir levemente, como se soubessem algo que eu ainda não sabia. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir.
Minha mente gritava para recuar, para acabar com aquilo antes que fosse longe demais, mas meu corpo se recusava a se mover. Era como se cada fibra do meu ser estivesse presa naquele momento, incapaz de resistir à gravidade que parecia puxar Teresa e eu uma para a outra. Você não precisa decidir nada agora, disse ela finalmente, soltando meu queixo, mas sem se afastar. Só quero que você saiba que estou aqui. Ela se afastou um pouco, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Era como se ela estivesse me dando espaço, mas ao mesmo tempo mantendo o controle completo da situação. Eu me sentia vulnerável, exposta de uma maneira que nunca havia sentido antes, e de alguma forma isso não era inteiramente desagradável. Acho que é melhor eu ir, murmurei, minha voz ainda fraca. Teresa sorriu, mas desta vez havia uma tristeza naquele sorriso. Se é isso que você quer. Ela deu um passo para trás, finalmente criando alguma distância entre nós. Mas mesmo enquanto ela recuava, sua presença ainda parecia dominar o espaço. O silêncio entre nós era tão pesado que parecia ter vida própria, preenchendo cada canto da oficina. Quando ela chegou à porta, parou e olhou para mim por cima do ombro. Só pense no que eu disse. Você não precisa responder agora. Apenas pense. E então ela se foi, deixando-me sozinha na oficina. Mas a calma que normalmente acompanhava a solidão não veio. Em vez disso, senti como se algo tivesse sido arrancado de mim, como se uma parte de mim tivesse ido embora com ela. Fiquei parada ali por um longo tempo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Minhas mãos ainda tremiam e meu coração ainda batia forte no peito. Cada palavra, cada gesto, cada olhar de Teresa estava gravado na minha mente, e era impossível ignorar o impacto que ela havia deixado. Finalmente, soltei um suspiro profundo e me sentei em um dos bancos da oficina. Minha mente estava um caos, mas uma coisa era clara: nada seria igual depois daquele dia. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Cada vez que eu entrava na oficina, parecia que a presença de Teresa ainda estava ali, como uma sombra persistente. Não conseguia parar de pensar nela, no toque suave de seus dedos, no calor de sua proximidade, nas palavras que ela havia dito com tanta segurança. Era como se ela tivesse deixado uma marca indelével, algo que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Carlos, meu marido, parecia alheio a tudo. Ele passava seus dias ocupado com o trabalho e suas noites assistindo à televisão, enquanto eu lutava com uma tempestade interna. Teresa e eu não havíamos trocado mensagens ou nos visto desde aquele dia, mas o silêncio dela só fazia com que meus pensamentos girassem ainda mais em torno dela. Tudo chegou ao auge em um fim de tarde, quase uma semana depois. Carlos tinha saído para resolver algo na cidade e eu estava em casa tentando ocupar meu tempo com tarefas domésticas quando ouvi uma batida na porta. Meu coração disparou. De alguma forma, eu sabia que era ela antes mesmo de abrir. E lá estava Teresa, tão elegante e confiante como sempre, mas com algo diferente em seu rosto. Havia uma determinação em seus olhos, um senso de propósito que fez meu estômago revirar. Podemos conversar? Perguntou ela, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Eu hesitei por um momento, mas sabia que não podia evitar isso para sempre. Fiz um gesto para que ela entrasse e a levei até a sala. O silêncio entre nós era pesado, enquanto nos sentávamos no sofá, e eu podia sentir meu coração batendo descontroladamente. Eu sei que talvez eu tenha cruzado uma linha, começou Teresa, finalmente quebrando o silêncio. Mas não consigo tirar você da cabeça desde aquele dia. Suas palavras foram como um raio, diretas e intensas. Eu não sabia o que dizer, então fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse.
Eu não estou aqui para causar problemas entre você e Carlos, continuou ela, seus olhos fixos nos meus. Mas eu não posso fingir que não sinto algo por você, algo que é forte demais para ignorar. Eu senti um nó na garganta. Teresa estava sendo honesta de uma maneira que eu não estava preparada para lidar. Tudo o que ela dizia ecoava dentro de mim, porque de alguma forma eu sentia o mesmo. Mas admitir isso era algo que eu não tinha coragem de fazer. Teresa, isso é complicado, murmurei, finalmente encontrando minha voz. Eu não sei o que dizer. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Não estou pedindo que você diga nada. Só queria que soubesse como me sinto. E se isso significar que preciso me afastar, eu farei isso. Houve um longo silêncio enquanto suas palavras pairavam no ar. Eu sabia que aquele era o momento de decidir, de enfrentar o que quer que fosse aquilo que estava crescendo entre nós. E pela primeira vez, senti que talvez não fosse possível fugir. Eu também não consigo parar de pensar em você, admiti finalmente, minha voz tremendo. Mas isso não significa que eu saiba o que fazer com isso. Teresa sorriu suavemente, e havia algo em seu sorriso que parecia aliviar parte da tensão no ar. Não precisamos decidir nada agora. Só quero que você saiba que estou aqui, que estarei aqui, seja qual for sua escolha. Ela se levantou, e por um momento achei que ela fosse embora novamente, mas em vez disso, ela deu um passo à frente e se inclinou, seus lábios roçando os meus, em um beijo suave, quase hesitante. Foi um toque breve, mas que pareceu incendiar algo dentro de mim. Quando ela se afastou, nossos olhos se encontraram novamente e eu sabia que algo havia mudado para sempre. Não importava o que acontecesse depois daquele momento. Não importava quais escolhas eu fizesse ou as consequências que enfrentaria. Teresa havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, e eu sabia no fundo que também havia cruzado. Ela deu um último sorriso antes de se virar e sair pela porta, deixando-me sozinha na sala. Mas desta vez, o silêncio que ela deixou para trás não era de confusão. Era algo diferente, algo mais profundo. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia que minha vida nunca mais seria a mesma.